Matheus me corrigiu, a fase nossa, para vocês que são de fora, a gente trabalhou com um diagnóstico, né, onde a gente compartilhou uma planilha, né, liderada aí pelo Matheus e pela Erilane, para todo o nosso time, para contribuírem com ideias em que a gente vai estar trabalhando mais adiante na chamada fase 3 do nosso projeto aqui, com o nosso amigo Vinícius. Vinícius, o sobrenome é Melo, né? É o Vinícius. E a fase 3 a gente vai fazer aí mais restrito dentro do contexto da ADN, mas a gente vai estar trabalhando com os times, né? Então, o Fernando e Matheus já trabalharam definindo time do CSC, cadê Claudinho Raio? Vai formar um time da ADN Night Web, time... Então, a gente vai estar trabalhando. E uma das perguntas, inclusive, só pegando uma dúvida que o Álvaro teve, que a gente trabalhando e vai estar com a perspectiva de fazer, tem que ter um nome bonito que está na mídia sempre, chamado Hackathon. Na realidade, não é exatamente um Hackathon, mas a ideia seria, a partir de Bootcamp, foi o nome que o Ramon até tinha dado, mas o nosso apelido aqui agora vai ser Hackathon, viu, filho? Agora para frente. Que é a ideia da gente, ao final desse projeto, sair produtos, né? Cláudio, Fábio vão se juntar aí, vão formar um time, vão elaborar um projeto de IA e vão vir aqui para frente para apresentar a ideia deles com um projeto de IA. Estou pegando o Claudinho ali de ideia, mas é algo parecido com esse e vai ter tem premiação, inclusive. Então, está bem estruturado o projeto aí. Matheus está desenhando os critérios que a gente vai estar adotando para medir, né, para dar lá a classificação dos projetos. E um outro produto também, como consequência, que a gente pretende estar trabalhando, junto com o Hackathon, junto com a participação aí também do Vinícius, a gente eleger algumas pessoas que seriam embaixadores do nosso projeto de IA, para que a gente consiga dar continuidade, né, nesse projeto. Então, são algumas pessoas que gostaram mais, que se dedicaram mais, que trabalharam mais. Alguns vão ficar fora porque é o concurso, né? Papo é o concurso, viu, Papo? Estou de brincadeira com ele. Mas a ideia é que a gente também consiga ter esses embaixadores do projeto de IA. Então, pessoal, vamos dar início aí. A gente tem até que horas? 18 horas, né? 18 horas, porque tem algumas pessoas que pegam também a van aí. Então, até às 18, Vinícius, a turma é sua aí. Mande ver. E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Vou falar baixo e no microfone, porque minha garganta não está das melhores. Salvador, troca de tempo, a gente sofre, né? Bom, para quem ainda não me conheceu, só para ter uma noção, quem estava aqui na última e quem não estava, então quem não estava, levanta a mão, por favor. Não estava. Beleza. Uns 20% da sala. Bem, me apresentei no último, sou Vinícius. Eu acho que tem uma forma até legal de eu fazer isso aqui. Não sei se vocês já brincaram, acho que alguns aqui já, com o ChatGPT no modo de voz. É uma brincadeira que eu acho bacana, que não é originalmente ideia minha, tudo que é bom a gente copia, que, deixa eu só fazer o login aqui na minha conta, que permite que a gente converse com ela. Alguém já usou essa função de voz? Já? Ela está bem popular. E o objetivo dela é ter interações no que eles chamariam de API de real-time, ou seja, uma API que seria de tempo real, você conseguiria estar comunicando com ela de modo muito veloz, isso permitiria aplicações, inclusive, onde a gente tem Facebook, no PCD, onde a gente tem conversas simultâneas e traduzidas. Isso, no Google Meet, eu acredito que a Microsoft não deve ficar muito atrás nesse sentido, foi anunciado há pouco tempo. Então, é uma função bem bacana. E, bem, no último encontro, falamos especificamente sobre fundamentos da IA generativa, fundamentos da inteligência artificial. Explicamos alguns dos campos, né, como que se relacionam o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo e, mais especificamente, o aprendizado de IA generativa. Alguém que estava no último encontro quer dar uma palhinha para os que não estavam, rapidamente, porque acho que se só vier de casa, vocês podem acreditar, né? E aí, quem estava no último quer falar um pouquinho sobre o campo do aprendizado profundo, o campo do aprendizado de máquina, os campos mais especificamente da câmera, na verdade, me envolve. E o campo da IA generativa, quais seriam as diferenças entre esses três? Não vale pontos, não.
Não é ainda o hackathon. E aí? Tem gente no fundo ali que tá a situação para falar, cara. Toca a vida. Deixa eu pegar Boa. o microfone se tiver alguém. Aprendizado de máquina, para os que não estavam aqui no último encontro, é um campo em que permite nós trabalharmos com as máquinas de modo que elas entendam, a partir dos seus resultados, com a base de treinamento, como ajustar os seus parâmetros. Então, se você pode ter uma tarefa de, digamos, prever a temperatura do próximo dia, quais seriam algumas das variáveis auxiliares que você poderia estar utilizando? Você poderia estar utilizando sua variável umidade do ar, você poderia estar utilizando a própria série relativa do tempo, né? Você pode estar utilizando fatores outros climáticos. E, com base nisso, prever um valor que não existe. Esse seria o nosso aprendizado de máquina, a capacidade da máquina de dar um resultado que você ainda não tinha anteriormente. Já no caso do aprendizado profundo, a gente deu, né, uma olhada, agora que finalmente consegui logar na minha conta, as indicações dos fatores é impressionante. Já no aprendizado profundo, a gente tem o quê? As redes. Alguém lembra? Redes neurais. As redes neurais seriam responsáveis por um aspecto em que a gente consegue vincular pontos para, a partir desses pontos, ou seja, esse cálculo de pesos, né, essa média ponderada, se você vai colocar assim, você chegar no output mais relevante do que se não tivesse esses pesos. E a generativa, você que já está se coçando aí para falar. Vou dar uma palhinha. Ela gera as coisas a partir do prompt. Aproveita. Ela gera as coisas para em prompt, seja imagem, vídeo, um PDF, PNG, ela gera. Tem as outras IAs e aí cada um faz uma coisa diferente. E você lembra de onde ela surgiu, o primeiro paper? Attention is all you need, da Google Brain. Veio com um objetivo maior, tenho que me concentrar na câmera ali, de permitir traduções com mais eficiência. Agora que eu já consegui logar na minha conta da OpenAI, eu vou me dar o trabalho de testar ela com vocês. Olá, tudo bom? Você está falando agora em frente a uma palestra, né? Tem uma série de pessoas no auditório que ouvem. Oi, tudo bem? Que legal saber que tem uma plateia aí. Espero que todos estejam curtindo o conteúdo. Se precisarem de alguma ajuda ou se tiverem alguma pergunta... Boa! Nesse caso, eu quero que você me apresente para eles. Alguns ainda não me conhecem, alguns sim, mas seja sucinta, por favor. Pessoal, esse aqui é o Vinícius Mello. Ele é fundador e CTO da Rumo Tecnologias. Ele tem uma baita experiência em desenvolvimento de software e inteligência artificial e está sempre em busca de inovação e novos desafios. Tenho certeza de que vocês vão aproveitar muito o que ele tem a compartilhar hoje. Massa! Você tem alguma dica para o nosso encontro que acaba de iniciar? É manter o clima bem leve e interativo, encoraja o pessoal a fazer perguntas, a participar, porque assim a galera fica mais engajada. E, claro, divirta-se também, porque isso sempre passa pela audiência. Essa parte aí pode deixar. Obrigado. Bom, só falta o sotaque de baiano, é verdade. E incrivelmente eles conseguem mesmo. Não foi nem combinado, tá? Eu estou aqui fazendo pergunta, mas na realidade, de que maneira ela conseguiu me apresentar para vocês? Vocês devem estar se perguntando, cara, você usou dentro do mesmo chat? Não, era um chat novo, eu acabei de abrir. Você já tinha treinado você já tinha treinado a IA, né? Então você já tinha. Se você abrir do nada a conta e perguntar, ela não vai saber. Perfeito. Mais ou menos por aí. Não cheguei a treinar no sentido técnico, né? O treinamento de uma IA generativa, como a gente viu no nosso último encontro, é um treinamento que envolve muita GPU, muito conteúdo da internet, para conseguir achar símbolos e caminhos parecidos, né? Então já vou... Opa, acho que eu estou na... Pronto. Já vou falar um pouquinho sobre o cenário da IA, retomando a conversa do nosso último encontro, para a gente mergulhar hoje no tema da palestra, que é o uso prático da inteligência artificial, que a gente dá para fazer hoje. Tá? Então, a IA deixou de ser uma promessa e passou a ser uma realidade. IA não é mais tendência, é o presente transformando o mercado de trabalho. Beleza? Acho que ficou muito claro na última palestra o começo, citei Isaac Asimov, falei do teste Turing, falei uma série de características que provam que IA não é
algo da moda que chegou agora e que a gente não conhece tanto, na realidade é um campo de estudo extremamente bem conceituado e que é centenário, de certa maneira. Ganhos práticos é algo que a gente não faz isso à toa. Da mesma maneira que eu fiz a analogia, né, da primeira revolução industrial, a máquina de ter a vapor, a gente busca aumento de produtividade em um nível, claro, diferenciado, redução de erros, especialmente aqueles erros manuais introduzidos por operadores e operadoras humanos no processo, e economia de tempo. A gente fala, né, sobre economizar tempo para gastar com horas, alguns autores chamam de horas ricas, horas em que a gente pode produzir aquilo que uma máquina sozinha não poderia. Deixar, né, como eu falei na última aula, minha formação vem do técnico de automação industrial, então eu aprendi que na automação industrial a gente livra a pessoa humana do labor mecânico, mas também do labor intelectivo. É aquele esforço repetitivo que não te faz pensar fora da caixa, que não te faz ser criativo, que não te faz dedicar, né, uma capacidade crítica a tarefas de maior valor. Aqui a IA pode fazer algo bem diferente do que máquinas puderam fazer até então de forma mais mecanizada. E uma adoção crescente. Finalizamos nosso último encontro falando como temos uma quantidade expressiva de novos empregos, apesar de alguns estarem indo embora, mas há um superávit, né, um total de empregos sendo gerados, e há uma manutenção na maior faixa. Esse é um relatório do Future of Jobs, 2025, que vocês podem verificar como que se pretende, né, se consolidar esse cenário de empregos frente a essas novas tecnologias. Então, a gente observa, de fato, o aumento exponencial no uso de inteligência artificial em ambientes profissionais. Nem preciso falar, para quem já utilizou o modo de voz, eu imagino que também deve utilizar o ChatGPT no dia a dia, o Copilot, o Gemini, né, ou similares, DeepSeek. Bom, e aí, o que a IA já faz para vocês, sem vocês perceberem? A gente comentou um pouquinho, como a gente pode ter e-mails inteligentes. Quem está utilizando, muito possivelmente quem já usou o Google, foi um pouco mais forçado a isso. No momento em que a gente está digitando e-mail, ele te traz uma sugestão de próxima palavra, você coloca um cordialmente, ele coloca teu nome embaixo. Alguém já experienciou isso utilizando seus apps de e-mail? É uma das formas que a IA já está inserida e vocês não clicaram necessariamente em algum local para dizer que queriam habilitar. Recomendações personalizadas. Né? Aquele momento em que chegamos em casa, a gente abre a Netflix e não escolhe nenhum filme e vai dormir. Né? Eu estou tentando escolher. Sugestão de vídeo, música, de produtos. Então, se você entra na Amazon, se você entra no Spotify, se você entra no YouTube, eu até trouxe um dado de que 70% das visualizações do YouTube são advindas do algoritmo de recomendação e não de busca direta. O que antes era impensável, hoje, na realidade, é mais da metade dos casos. Né? Além disso, claro, traduções instantâneas. Não sei se vocês viram a apresentação do Google I.O., em que eles trouxeram esse vídeo da tradução simultânea dentro do Google Meet, mas é fantástico. Uma pessoa que fala inglês, outra que fala espanhol, cada um sendo traduzida quase que instantaneamente para o outro lado. E volto a dizer, é o começo da tecnologia. O Attention is All You Need, que eu comentei aqui com um colega, é um artigo que foi proposto em 2017 por uma equipe da Google interessada em melhorar o que vocês devem conhecer bem, o Google Tradutor. Até pouco tempo atrás, o principal meio de se traduzir textos, enfim, frases para qualquer outro idioma. Então, traduções instantâneas é um campo muito bacana também para quebrar a barreira da linguagem. E aí eu queria hoje, na realidade, sair um pouco mais desse modelo dispositivo. Eu já comecei um pouquinho do nosso encontro apoiando para a autenticação dos fatores. Sim, é bom para a segurança, mas não só isso, provocando vocês para que vocês pudessem já trazer, né, um pouco do que foi a última palestra, porque hoje o objetivo é ser bem prático. Então, o colega que trouxe o notebook vai aproveitar. Eu não sei como é que fica o acesso à internet, mas... Aqui tem Wi-Fi livre. Wi-Fi livre, né? Ali o telecoder. Perfeito. Eu costumo rotear porque às vezes tem firewall, às vezes tem alguma coisa, então se alguém precisar também, eu tenho internet aqui que estiver mais próximo. E esses exemplos, portanto, vão ser guiados. Quem quiser já pode estar iniciando esse ambiente no computador, porque eu vou basicamente estar interagindo com vocês ao longo dessa fala, mexendo um pouquinho no ChatGPT, tá? Porque é fácil e, de certa forma, acho que todo mundo já acessou. Se a pessoa, por exemplo, eu não tenho conta paga, tenho uma conta gratuita. Tranquilo, sem problema, dá para acompanhar. O objetivo, na realidade, eu vou usar o mesmo modelo que você vai usar no Google gratuito, que é o 4.1 mini, que é um modelo extremamente rápido, apesar de não ser o melhor de todos, mas eu vou explicar que um modelo pequeno o suficiente, mas bem orientado, consegue fazer um trabalho tão bom quanto os grandes modelos. E foi o que a gente comentou exatamente no final do nosso último encontro, sobre o potencial de uso de pequenos modelos para aplicações comerciais, no local desses grandes modelos, né, que a gente não teria necessariamente
tanta utilização. Então, Celular também serve. celular também serve, exatamente. Quem está com notebook bacana, porque eu vou estar no notebook, então vai ser igual, mas quem tiver no celular também fica à vontade, as instruções são basicamente as mesmas, só muda a visualização, tá? Para quem está de casa, a mesma coisa, vai enxergar a mesma coisa que o pessoal de cá. Eu vou virar brevemente e vou pedir a licença para estar um pouquinho aqui atrás, para a gente poder facilitar essa utilização guiada. Esse de cá, se tu conseguir, seria ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Estamos começando do zero aqui com vocês. Talvez eu precise dar um zoom. Ficou melhor? Para enxergar? Tá top? Beleza. Meu ChatGPT, a única coisa que vai diferenciar de vocês é que ele está no modo inglês, mas isso é porque o sistema já seta automático. Eu posso, inclusive, alterar aqui o idioma. Tá ótimo, obrigado. Ele faz uma autodetecção, mas eu posso alterar o idioma do sistema para o nosso português Brasil, tá? E aí, óbvio, com o objetivo da gente poder facilitar e não ter nenhuma barreira aqui no nosso aprendizado. Eu deixo o meu no modo escuro, porque eu não quero queimar minhas córneas, mas quem gostar de usar no modo claro, fica à vontade também, o resultado é o mesmo. É mais uma questão estética. Eu vou começar fazendo o que eu chamo aqui de tentar partir do zero. Não é possível sempre partir do zero, à medida em que a gente já utilizou o ChatGPT, porque, por padrão, ele busca em chats anteriores informações minhas. Então, só o fato de eu já ter utilizado, né, para fazer algumas brincadeiras aqui que eu vou mostrar para vocês, e também para outros objetivos mais profissionais em que eu categorizo em projetos, ele já vai ter alguma informação sobre mim, então não é como se fosse um teste perfeito, tá? Da mesma maneira, a gente tem um mecanismo de memória, que é uma caixinha quase de surpresa, mas eu queria começar para vocês por esse campo de cá, que é o controlar dados. O controlar dados, aí no celular eu vou ter que me recordar exatamente onde fica, mas vocês vão também em configurações no celular de vocês, acredito que seja aqui embaixo. Aqui embaixo, clicando no nome e na conta, vocês vão também ali, né, nessas configurações controlar dados, ou no inglês, quem tiver em inglês, Data Controls. Quem tiver com o melhorar o modelo para todo mundo habilitado, desabilita, tá? O objetivo... Tem certeza? Eu testei isso, a princípio você pode, mas, enfim. Não tá, não? Só tem conta e geral. Deixa eu dar uma olhada. Alguém mais? De quem está acessando aqui? Minha tela também está congelada em aplicações. Aqui. Essa aqui é a conta. Vamos seguindo. O objetivo de eu mostrar isso para vocês, na realidade, é que se melhorar o modelo para todo mundo, que no plano gratuito eles tiraram aparentemente, mas antes era possível, você deixa de compartilhar os seus dados para que eles, utilizando seus dados, treinem novos modelos, tá? Ou seja, para quem não conseguir habilitar, não traz nenhum dado sensível, dado de CPF, dado de qualquer coisa que possa expor dados pessoais de vocês ou da empresa, usa mais para testar, e é claro, em outro momento a gente pode explorar outras maneiras em que a gente não vai estar compartilhando os dados com essas organizações. De qualquer sorte, o objetivo é que vocês entendam que existe uma forma, sim, de desabilitar, né? Nesse caso, eles passaram por plano pago. No comecinho você conseguia fazer isso porque eu tinha ele sem ser pago. Eu passei a ter o pago por conta de limite de tokens, né? Então, precisava usar muito chat, eu acabei pagando. Mas, enfim, é só para vocês terem atenção no que vocês vão digitar, não colocar nenhum valor aí que seja, tá, de nenhuma forma confidencial. Beleza. Eu acabei não enxergando isso no de vocês, mas existe uma opção de exportar os dados e de excluir a conta, que a princípio também deveria ser padrão. O exportar dados é para a gente pegar todos os dados que a gente tem inseridos no ChatGPT de conversas, ou seja, de alguma maneira, a forma de você fazer uma auditoria, um backup, né? Até então você não conseguiria necessariamente importar, e excluir a conta, que é onde você apaga, né? Enfim, o que você tem informação ali. Alguém acompanhou recentemente uma briga, né, judicial com a OpenAI, em que agora eles não são mais permitidos a apagar os chats? Recentemente, isso acho que essa semana, inclusive, uma juíza determinou que a OpenAI não pode mais apagar de verdade nenhum chat. Pode até tirar da sua visualização, mas ele tem que manter o registro de toda a interação. Por quê?
está existindo, né, um conflito aí de direitos autorais. Eu até também comentei isso no nosso último encontro. Imagina que eu tenho um autor X, esse autor fala, tá, segundo a obra tal de fulano, o que é que esse livro fala? E ele descreve o que o livro fala. Se esse livro não é domínio público, como é que ele sabe sobre o que o livro fala, se o autor em si não autorizou? Então, existe uma grande disputa em relação à questão de direito autoral, e por isso mesmo a juíza determinou recentemente. Então, a OpenAI, provavelmente, apesar de você estar arquivando aqui, está mantendo todo esse log, que é por conta do processo que está correndo. Então, é um outro fator para a gente ficar atento, porque mesmo excluindo, não vai de fato excluir, por um tempo pelo menos. Tá, beleza. Acho que é uma primeira parte que eu queria mostrar para vocês, acerca da questão do controle de dados. E aí, para quem está com o plano gratuito, eu vou aproveitar e vou dar uma passada ali também. Era legal que tinha no gratuito, mas é sempre bom deixar claro. É gratuito. Apareceu? Era uma para todo mundo. O seu apareceu também? Você está aí? Está no Firefox. Bom, pode ser uma diferença entre compatibilidade de navegador. Acho difícil porque não é possível usar aqui, mas o do colega realmente não está aparecendo quando eu vi. Então, o outro aqui que acabou de acessar conseguiu. Ah, desculpa, você está no chat 1, não é o chat 1. Agora que eu vi com mais calma, o outro colega estava aqui no nossa saída. É por isso que eu não tive o controle comigo. Hoje tem muitos. Obrigado. Não, eu também não notei, é tão parecido que quando estava na tela de configuração, eu notei. Tava no fake. Fake é o quê? Outro... Fake é tipo falso. Ele provavelmente pode usar um modelo por debaixo dos panos de API, mas está te trazendo experiência similar com o valor, né, para eles ganharem dinheiro, claro. Pronto, agora você está no chat GPT correto. Quem tiver de casa, eu vou até acompanhar aqui o chat. Pode até pedir para ele falar com sotaque baianês. Pessoal, a tela ainda está congelada aí no... O pessoal daqui comentou. E aí? Acho que eu não tinha conta nesse. Não compartilhou. E agora? Pronto, show de bola. Eu não estava vendo o chat aqui, agora sim. Beleza, então, não usem os fakes, chatgpt.com, que é para a gente poder ter aquele controle de melhorar o modelo para todo mundo, tá? Ou seja, tendo gratuito de fato. Eu achei que eles tinham tirado quando eu olhei de colega, mas foi só um fake que nos assustou. Beleza. Beleza, estou aqui na conta, como eu falei para vocês, eu vou mudar o modelo para ter o mesmo modelo que vocês estão usando no gratuito. O segundo ponto, que foi o motivo maior de eu ter me levantado, mas a cabeça já me fez esquecer, foi olhar a customização. E aí, aproveitando que você já está aqui, fica aqui em cima, por favor, no espelho de personalidade aqui. Está pintado, né? Show de bola. Então, eles mantiveram o que já tinha antes no plano gratuito. Beleza, então, agora tendo confirmado que está todo mundo na mesma página, no mesmo, né, ambiente e com as mesmas configurações, nada, fique tranquilo. Foi até um bom aprendizado que eu também não percebi que era um fake. Era igual, né? Era igual, de fato. Até a logo parecia. Bem, eu estou usando o modelo 4.1 mini, acredito que seja o mesmo modelo que vocês têm aí no nível gratuito, e eu também desabilitei a minha seção de personalização, tá? Então, eu vou fazer uma brincadeira inicial aqui, pedindo para ele me falar o que ele sabe sobre mim. Isso, como é que habilita ou desabilita a personalização ainda? A personalização, por padrão, perfeito. Então, vejam que a única informação que o ChatGPT tem sobre mim é o que tem nos outros chats. Então, quando eu perguntar para ele o que você sabe sobre mim, ele me trouxe que eu moro no Brasil, uso o ChatGPT no desktop, estou no plano Plus, costumo conversar bastante sobre tutoria, programação e análise de dados. Já mencionou que está estudando um curso. Eu nunca estudei esse curso, o que é bem interessante. E perguntou se quer que eu lembre algo específico sobre mim. O que aconteceu nessa resposta aqui, pessoal? Exatamente. A alucinação, como a gente conversou no nosso último encontro, eu nem sei se existe algum curso com a única verdade possível. Parece alguma coisa muito religiosa, não é? Está compartilhado. O pessoal falou que
Voltou tudo certinho aqui no chat. Então, veja o que aconteceu. O ChatGPT, evidentemente, sabe que eu estou no plano Plus, ok. Nada demais ele saber, é verdade. Que eu tenho o ChatGPT no desktop, é verdade. Se eu usar meu keybinding aqui do Option, veja que aqui embaixo aparece o ChatGPT desktop para mim. Eu costumo utilizar de forma mais rápida, usando atalho, enfim. Ele consegue pegar contexto do que eu estou olhando às vezes. Então, quando eu estou no editor de texto ou quando eu estou no terminal, ele até me pergunta se eu quero colocar um editor de texto para ser lido por ele. E aí ele já fica aqui embaixo com um arquivo aberto e ele consegue ler o arquivo que eu estou vendo. Então, por isso que eu uso dessa forma. E ele sabe dessa informação. Beleza. Como tem outros chats, a maior parte das coisas que eu converso é sobre programação, ele me falou, né, que eu acabo conversando bastante sobre programação e análise de dados. Justo. Realmente é uma verdade. Vejam o que acontece quando eu pergunto para ele, eu trago uma necessidade mais específica. Por exemplo, eu vou pedir para ele me explicar uma LLM, tá? Como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, como funcionam LLMs, exatamente. Vocês podem perguntar qualquer outra coisa, tá? Eu só estou tentando manter dentro do mesmo tema, mas vocês podem perguntar sobre física quântica, podem perguntar sobre qualquer outra coisa. Vejam que por ser um modelo mini, ou seja, um modelo menor, ele é bem rápido. Então, talvez para quem tem um plano Plus e está usando um O3, um 4 Omni, vai ver que ele é um pouco mais lento, até porque um O3 vai ter, entre aspas, chain of thought embutido, tá? Mas aí não é o tópico agora. Eu só queria que vocês notassem como ele é rápido, porque ele é um modelo mini. Vou explicar simples. Imagina que tem um robô muito inteligente que adora ler livros. Quando você pergunta alguma coisa, ele pensa em tudo que já leu e escolhe as palavras. Então, LLM, que é o nome desse robô esperto, é como um amigo mágico que sabe muitas coisas porque leu muito. Legal. Gostei da explicação dele. Serviu para algum propósito. Mas agora eu vou mostrar para vocês, sem ainda entrar muito no detalhe, como seria essa mesma conversa se eu habilitasse as minhas informações de personalização. Só para vocês terem ideia do impacto que dá antes da gente começar a pensar estratégias. Então, eu vou voltar para cá. Novo chat, mesmo modelo, mesma pergunta. Tá? Perguntei o que ele sabe sobre mim. Ele já trouxe minha idade, sabe que eu sou de Salvador, fundei a Rumo, desenvolvedor com 8 anos de experiência, trabalho principalmente com Python, conhecimento de web, formação em automação industrial, sistema de informação, MBA em arquitetura full cycle, fluente em inglês, alemão, e aí tem mais algumas coisinhas a mais. Massa. Vou voltar, só para também não dizer que eu não utilizei a mesma pergunta, e vou novamente Ctrl+C, Ctrl+V, nesse meu novo chat em que eu habilitei a minha personalização. Em que eu habilitei a minha personalização. Veja que ele já está demorando um pouquinho mais, mas ainda assim ele é rápido. Imagina que ele é um modelo de linguagem grande, é um super amigo mágico que dá um monte de livros, histórias, conversas. Quando você faz pergunta para esse amigo, ele pensa em tudo que já viu. Ele não sabe tudo, mas sabe muito porque treinou lendo muitas coisas. Então é como um robô que conversa com você, usando o que aprendeu para responder legal, contar histórias, ajudar com tarefas e até criar ideias novas. Legal. Veja que ele foi um pouco mais verboso e um pouco mais detalhista. Não mudou muito, tá? Mas ele foi um pouco mais verboso. Eu vou agora fazer a mesma coisa, fazendo uma explicação de algo um pouco mais amplo e sem pedir que ele seja muito simplista, tá? Opa, quântica. Vou dar um Ctrl+C logo, para já deixar aqui salvo. Beleza. Pedi para ele me explicar a física quântica, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês. E vou fazer a mesma coisa, mantendo ali aquele meu chat em que eu não tenho uma personalização. Vou novamente desabilitar, por via das dúvidas, e vou fazer exatamente a mesma pergunta. Talvez agora, que eu não dei um direcionamento tão específico de quão simples ele deve ser, a gente consiga notar um pouco mais da diferença. Vou explicar a física quântica de um jeito bem simples, tipo uma criança curiosa. Imagina que todo mundo é feito de pecinhas super pequenas, tal. Já no de cima, ele me traz esse tanto de texto aqui, quebrando em pedaços, quebra o problema em problemas menores, partículas como onda, superposição, entanglement, incerteza de Heisenberg. Ele ainda foi simples, mas ele fez algumas coisas legais, como quebrar o problema em partes menores, iniciar fazendo um resumo, e no final, ele ainda me traz que pode ajudar a pensar em analogias, exemplos práticos, ou como aplicar conceitos quânticos em tecnologia, até numa arquitetura de soluções com IA. Isso é o que muda quando eu habilito ou desabilito a minha personalização.
Alguém tem uma ideia do que eu fiz para ele chegar com a mesma pergunta? Você deve ter carregado com informações de personalização pelo seu currículo, Contexto. Todo prompt tem virtualmente 4 grandes elementos: a instrução que você dá, o contexto, o formato de saída e os dados de entrada. O contexto foi exatamente o que mudou para ele. Ele tem as instruções mesmas entre os dois chats. O output, a princípio, também não mudou, porque eu pedi para ele me entregar, na realidade eu não especifiquei, então só um tema foi fiscal de momento e o outro foi LLM. Então vejam que a única coisa que mudou, segundo os 4 pilares de prompting, que seria novamente instrução, dados de entrada, especificação do formato de saída e contexto, a única coisa de fato depende de informação para chegar na melhor resposta para ti. E quando você já tem um modelo, nesse caso eu não estou treinando o modelo, foi aquilo que eu falei aqui. Para ele um pouco mais sobre mim e sobre como eu quero que ele se comporte. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. O som está cortando. Será que é porque eu estou falando, às vezes, para lá? Essa é a mesma coisa. Melhorou agora? Personalizar ChatGPT é exatamente o que mudou entre um chat e outro. Mas, vou dizer para ele qual é o seu nome. Já aconteceu de eu não colocar o Melo e por algum motivo ele me chamar de Vinícius Andrade, que é esse contexto da alucinação que a gente já conversou um pouco sobre. Depois eu falo um pouco mais sobre ele. O que eu faço? Quais características o chat GPT deve ter quando me responder? Essa é fundamentalmente a principal maneira de vocês calibrarem o chat GPT de vocês para dar as respostas no formato que vocês querem. Quantas pessoas já usaram essa personalização de cada chat GPT? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, massa. Vocês percebem a diferença também? Bastante, né? O que é que eu coloquei no meu? Eu basicamente pedi para ele se comportar de uma maneira um pouco mais detalhista. Então, eu quero que ele sempre responda com profundidade, levando em consideração que eu sempre estarei disposto a tomar as melhores decisões para maximizar a eficiência, não tenho medo de lucrativo, de desafio, aborde os problemas de forma mais eficiente e lucrativa, em tempo e em recurso. Eu quero que você se porte como arquiteto de soluções sênior. As respostas devem ser sempre muito objetivas, trazendo um nível de detalhamento maior, use o raciocínio computacional e quebre problemas em partes menores. Olha que interessante. O que eu digo para o meu chat GPT fazer é fundamentalmente o que em todos os chats ele acaba adotando, como eu quero que ele se comporte, quem eu quero que ele assuma a persona e de que maneira eu quero que ele aborde os problemas e o que eu quero que ele faça com eles, que nesse caso é quebrar em problemas menores. Só com isso aqui eu já tenho conseguido muitos melhores resultados do que eles sem nenhuma personalização. É algo que tem no nível gratuito, é algo que em outros você vai encontrar similares, então no Gemini você pode colocar, mas é mais simples do que isso aqui, porque ele chama como se fosse tudo de memória, mas o conceito é o mesmo. É como se todas as vezes que você fosse passar um prompt, ele estivesse passando isso junto. Então é como se fosse um cachorro que não larga do teu pé ali, que vai contigo para tudo. Mas para baixo você tem uma parte em que você fala mais o que ele deveria saber sobre você. Daí, enfim, eu trouxe mais alguns contextos sobre mim, de fato, sobre minha vida, que eu achei relevante ele saber para compor as respostas, considerando o meu perfil profissional. Então, acho que eu não salvei o habilitar para outros chats. Eu vou fazer um convite para que vocês façam, né, no de vocês aí, para quem estiver utilizando o celular, computador, etc., essa primeira personalização antes de eu cair, de fato, na prática que a gente veio para o ChatGPT fazer, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, antes da gente seguir? Eu já vi os memes que eles fazem uma brincadeira com o GPT aí, por exemplo. Me acidentei hoje, aí o GPT dá risada na cara da pessoa. Tem um GPT. Quer falar?
Tranquilo. Tem um GPT específico que eles chamaram de uma experiência nova, que é basicamente um GPT que te trata mal. Eu não sei se está disponível só no pago. Uma colaboradora que pediu para ela não pegou onde acessa a personalização. Tem como se mostrar novamente? Tem sim. Para acessar a personalização, aqui na tela compartilhada, vocês vão clicar no ícone de vocês aqui em cima, canto superior direito, e personalizar ChatGPT para os que estiverem em português ou customize ChatGPT para quem estiver em inglês, por padrão. Eu notei que você usa vários chats diferentes para falar de vários assuntos. Qual a vantagem de fazer isso? Marca. Excelente pergunta. Eu não entrei tanto nesse detalhe ainda, muito porque eu acredito que essa, de fato, seja uma funcionalidade do Plano Plus. Mas é muito útil. Basicamente, nós temos projetos que trazem perfis separados de chats. Então, se eu for pegar, por exemplo, esse daqui é legal para fundo quant. Se eu for pegar especificamente esse chat, eu vou ter as conversas que são só desse chat, e eu posso adicionar arquivos do projeto. Então, se eu tenho um documento de texto, né, que eu quero que, de alguma maneira, cronograma, etc., ele saiba sobre o projeto, eu adiciono aqui. Aqui é o que a gente chama, eu chamaria de RAG, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. É basicamente uma base de dados que fica disponível no momento da consulta para fazer a sua resposta. E qual é a melhor forma do ChatGPT ajudar você nesse projeto? Qual é o seu objetivo nesse projeto? O que é que você quer alcançar? Então, essas duas coisinhas garantem muito mais consistência nos seus projetos e, além disso, você consegue agrupar esses chats sempre pelo mesmo tópico. Então, o que é de cada um desses assuntos, eu sempre venho primeiro na pasta para depois fazer o chat. Eu não fico abrindo novos chats aqui por cima, a menos em momentos de demonstração como os que a gente está fazendo. Mas essa é uma funcionalidade que eu acredito que esteja mais no Plus. É bem útil, mas ela, digamos assim, não é estritamente necessária para o funcionamento do que a gente vai fazer. Tá? Minha dúvida é sobre slide. Pode ser? Não é, né? Pode falar. É que você falou que a IA está criando mais emprego, tem menos emprego desde que existir e está fazendo muito mais. Né? Tipo, deixou de existir 10 empregos, está fazendo 20. Eu queria ver se você podia falar mais um pouco sobre isso, porque eu já escutei muito falando que está acabando mais empregos surgindo. Entendi. Eu vou, no finalzinho, trazer isso para a gente não interromper a prática, mas é um excelente questionamento e, a depender, enfim, se você tiver com mais tempo, também no final a gente pode bater um papo mais sobre isso. Entendeu? E sobre o chat, o GPT só lembra 128 mil negócios. Agora é maior. O 4 mini era, acho que até um pouco maior que isso, mas o 4 mini, acho que a de contexto é 1 milhão de tokens. Não, a pergunta dele, do potencial de mais chats. Porque tem mais chats, você perguntou que quando você quebra o chat, esses 1 milhão zero, não é isso? Ah, não, exatamente. Então, todo chat, isso que o colega falou é verdade. Todo chat que nós iniciamos são chats que possuem uma janela de contexto, ou seja, tudo aquilo que cabe nele e que ele vai continuar lembrando para ir te respondendo, no sentido mais simples. Então, quando a gente mantém tudo dentro de uma mesma conversa, em algum momento, hoje é mais difícil, mas no começo era mais fácil, você pode transbordar. O que é transbordar? Quando a janela de contexto é 100% tomada por coisas que você e ele já conversaram sobre. Tem várias estratégias de como otimizar isso, e hoje a OpenAI aplica bem mais elas do que antes. Então, hoje é mais difícil você bater a janela de contexto. Mas modelos muito, muito pequenos ainda têm esses problemas, porque a janela de contexto não permite você passar muito conteúdo de uma vez só. Ou seja, momentos em que eu quero que ele leia um livro, um PDF grande o suficiente, ele não vai conseguir, a menos que ele quebre em várias porções menores. Mas, volto a dizer, são técnicas mais recentes e não necessariamente os modelos têm embutido por padrão. Quando eu trago isso aqui, não necessariamente a minha janela de contexto zero. Na realidade, eu mantenho um certo contexto, porque é sobre o mesmo projeto, que é os mesmos arquivos. Então, quando eu falo alguma coisa no contexto daquele projeto, ele já sabe muito do que eu preciso, digamos assim. Fora a personalização que eu faço aqui de como eu quero que ele me responda e quem eu sou. Então, quanto mais você traz esse nível de customização e detalhe, melhor. Claro que dentro da conversa, aí ainda assim eu posso trazer mais contexto para ele, para, por exemplo, em alguns dos testes que a gente vai fazer aqui, isso fica evidente. Então, eu vou até aproveitar e já fazer esse teste, antes da gente mergulhar no tópico que era do slide, que é um teste relativamente simples. Eu falei para vocês dos 4 elementos do prompting.
E com isso a gente já consegue fazer algumas brincadeiras legais. Alguém já experimentou utilizar o ChatGPT para fazer análise de sentimento? É bacana para quem tem produto, e-commerce, loja e tem avaliação desse tipo de solução. Imagina que eu faço o seguinte, sempre... Opa, eu vou só me dar o trabalho de... Sempre... Aumentando a ansiedade. Está pegando mensagem do WhatsApp. Input, output, contexto, qual foi a outra? Entrada de dados, input, instrução, contexto e formato especificado de saída. São os 4 grandes elementos de um prompt. Então, é claro que eu traduzi ela para o português, tem alguns exemplos em inglês que são um pouco mais sucintos, mas eu coloquei aqui, sempre que eu tiver uma frase, quero que eu classifique uma das seguintes emoções, positivo, neutro ou negativo. Eu especifiquei o meu formato de saída. Tem que ser uma dessas 3. O contexto é o contexto que está nessa conversa. Tem a personalização do meu ChatGPT, etc, etc. Mas, por conta da minha instrução, não necessariamente ela vai ser tão efetiva. O que muda agora é o input de dados. É o que eu vou fazer em seguida. Eu vou... Opa! Deixa eu só... Acabei dando o comando antes do tempo. Então, eu vou iniciar uma nova janela. E eu vou agora escrever 2 frases. Isso, né? Isso. Eu notei que ultimamente ele está misturando as conversas do chefe. É porque ele está pesquisando em todas as conversas que você tem antes de responder. É relativamente sempre com o projeto também, mas eu tenho que ele está usando termos que eu usei em outra conversa, exatamente. É uma tentativa de fazer memória, tá? Depois é um debate até técnico, mas é uma tentativa de fazer ele lembrar mais de você. Porque, como a gente falou, a janela de contexto é limitada, capacidade de acessar esses dados. Veja o que aconteceu aqui. Eu acabei de passar um input de dados para ele. Então, eu tenho os 4 elementos do meu prompt aqui. Eu tenho uma instrução, eu tenho a parametrização da saída, né? A especificação da saída, eu tenho uma entrada, que nesse caso é a frase, esse almoço está uma maravilha, sentimento, é o que eu quero que ele me dê em seguida, e eu tenho um contexto da conversa. Veja o que aconteceu aqui. Eu coloquei esse almoço está uma maravilha, sentimento positivo. Eu vou colocar agora uma outra frase. Vamos ver qual vai ser o sentimento. Neutro. Chuchu é neutro, né? Não dá para falar muito bem. Não gostei do cuscuz paulista. Negativo. Beleza, eu também apelei. Mas, vamos lá. O que aconteceu? Eu trouxe os 4 pilares do prompt, como a gente já conversou. Ele me classificou a primeira em positivo, esse almoço está uma maravilha. Ele me classificou a segunda em neutro. O almoço está relativamente estranho. Não está estranho, está relativamente estranho. Um gosto meio de chuchu, que é uma coisa que meio que não tem gosto. Então, é neutro. Massa. Eu acho que eu consegui chegar no sentimento. E não gostei do cuscuz paulista, é bem direto. Sentimento negativo. Então, é uma dessas brincadeiras que eu faço para mostrar esses 4 pilares do prompt de forma mais objetiva, mas que isso, evidentemente, em aplicações comerciais, não precisa ser esse modelo, te dá uma certa escala em automatizar comentários. Então, se eu chegar aqui agora no Mercado Livre e procurar, né, eu posso fazer isso porque eu até digo para vocês, o Mercado Livre, ele tem um time de censura muito mais ativo e do que para vírus e questões desse tipo, que é bem inigualável até. Eu sou bem fã dos caras. Vou pegar uma Smart TV qualquer, que certamente deve ter muita variação, apesar de não ser uma Smart TV muito acessível. E aí eu vou pegar algum comentário. Um cinema em casa, 1000 grau. Legal essa frase, né? Vejam que 1000 grau é uma expressão muito específica, talvez essa pessoa, inclusive, seja baiana. E é meio que um sentimento de experiência, um cinema em casa, né? Isso tem um contexto muito positivo.
Então, o que eu espero que ele me traga é um sentimento positivo nesse comentário. Da mesma maneira, eu posso chegar em algum outro produto, por exemplo, esse projetor que é baratinho não deve ter uma avaliação das melhores. Deixa eu ver aqui. Fui dar zoom. Deixa eu ver aqui embaixo. Ele não tem nem avaliação. Vou trazer aqui um mini projetor. Legal, esse daqui tem de Katia mais ainda. Aqui não é querendo fazer nenhuma propaganda, só pegando o primeiro. E aí eu tenho vários comentários. Legal. Excelente custo-benefício, tal. Produto top. Vou pegar aqui esse comentário, um comentário qualquer. Claro que na primeira página eles destacam os comentários que eles mais acreditam que vão fazer o produto vender. Sentimento neutro. O tom final de espera para um resultado profundo. Primeira vez que comprei esse projetor, receio, porque não tinha usado. Então, veja que interessante, ele continuou me dando, nesse caso, ele me deu uma análise detalhada por conta da minha personalização. Então, isso quebrou um pouco o meu primeiro formato aqui. Mas se eu, por exemplo, fosse mais objetivo e dissesse apenas me traga um desses três, ele não estaria me dando aqui essa análise detalhada. É algo que, digamos assim, foi para além da minha expectativa. Então, eu poderia passar muito bem 1000 comentários aqui do meu produto para analisar. E ele vai me dar toda, se for neutro, toda vez que for positivo, toda vez que for negativo. Posso utilizar esse depois para analisar os dados? Posso. Então, o segundo passo. Vocês conseguiram fazer esse teste aí junto comigo? Eu vou botar no e-commerce. Você bota no e-commerce, ele puxa na API do GPT, e aí se for neutro e negativo, exclui. Se for negativo, a gente exclui o comentário, né? Na realidade, o Mercado Livre já está fazendo isso com isso daqui, ó. Opiniões em destaque. O projetor é elogiado por sua imagem de boa qualidade, tal. Resumo de opiniões gerado por IA. Então, isso é uma funcionalidade bem bacana, algumas pessoas estão adotando. E, nesse caso, não é nem muito necessariamente uma classificação de sentimento, mas mais um resumo geral. Mas é claro que envolve o sentimento das pessoas ali. Perfeito. E aí, voltando, né? A gente estava falando um pouquinho de relatórios e análises. Veja que eu estava, de certa forma, produzindo dado, né? Ou pelo menos transformando o dado. Eu tenho os dados dos comentários, tem algumas bases na internet que vocês podem procurar de avaliações de dados, avaliações de plataformas XPTO, vocês podem baixar e ir testando para ver quais sentimentos ele classifica. Você pode, inclusive, especificar um formato de saída diferente e ter uma planilha com base nisso, para cada comentário, um sentimento. E usar essa planilha para fazer exatamente o que eu vou fazer aqui na sequência, que é, agora, utilizando um pouquinho a parte dos arquivos e da análise de código. Tá? Eu vou abrir aqui algo que eu preparei anteriormente, apesar de vocês também não estarem necessariamente enxergando tão bem. Eu peguei uma planilha. Essa planilha é uma planilha que virtualmente não explorei ainda. É uma planilha do Kaggle, para quem é mais técnico sabe que é um portal que tem muito conjunto de dados e ferramenta para aprendizado de máquina. E o objetivo é estudar. Esses datasets são datasets com objetivo de estudo, mas veja que ele é uma planilha como qualquer outra. Então, está no formato CSV, que é um formato aberto de planilha, poderia estar no XLSX ou outro formato de planilha parecido, ODT, que também iria funcionar aqui, graças a essa compatibilidade que o time trouxe. Beleza. Eu quero fazer agora uma exploração desses dados, ou seja, me diga o que tem, porque eu peguei essa planilha e não sei muito sobre ela. Veja que eu trouxe aqui um prompt relativamente ambíguo e que esclarece com a instrução que é quero fazer a exploração dos dados. Eu posso colocar nesse comecinho aqui algum tipo de viés, como você é um analista de negócios sênior, exemplo. E isso provavelmente vai me dar um resultado diferente, então vou aplicar. Tem pesquisa que prova isso, então por isso que eu estou falando provavelmente. Você está perfeitamente também digitado, não. Veja o que aconteceu. Eu pedi para ele se comportar. Ele acabou, como eu estou com muito zoom aqui, tomando boa parte da tela.
Ele leu o meu arquivo, ele me mostrou esse arquivo, isso era algo que não necessariamente acontecia antes, é relativamente recente. E aqui tem um prompt que eu devo. Sou analista de negócio sênior, com 10 anos de experiência na área, quero fazer a exploração dos dados dessa planilha, para isso me escrevo o macro e me apresento suas colunas. Veja que interessante. Ele me diz o que ele vai fazer em cada etapa, carregar o arquivo, mostrar a visão geral do conjunto de dados, listar e descrever as colunas. Legal. Vamos ver se ele fez isso? Aqui está a descrição macro do conjunto de dados. Tem 32.561 registros, ok? Posso conferir isso abrindo a planilha. 15 atributos, são 15 colunas, é verdade, eu chequei antes. Colunas e seus tipos de dados. Age é inteiro, idade do indivíduo. Work class categórico e tipo de trabalho, privado, governo. FNL, dado GT, peso final da amostra, education. Então, cada uma das 15 está aqui detalhada para mim. Esse conjunto parece ser o clássico dataset ADO, de fato, usado para análise e modelagem e classificação de renda. Legal. Se quiser, posso ajudar a explorar estatísticas descritivas para cada coluna, analisar distribuições e possíveis inconsistências, identificar correlações e padrões, sugerir visualizações iniciais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar o primeiro que ele me traz aqui. Quero. E vou dar um Ctrl+V no que ele me trouxe. Vamos ver o que ele faz. Ele me traz aqui um plano para análise das colunas, ele me traz quais são as numéricas, as categóricas, ele faz uma avaliação aqui de contagem, média, desvio padrão, para quem já fez alguma coisa de estatística, sabe que é aquela curva, né, gaussiana, mínimo 25%, 50%, 75% e máximo. Observação, beleza, colunas categóricas, ele colocou quantidade de valores únicos, valores nulos, então, né, não tem nenhum valor nulo aqui em nenhuma das colunas, e top 5 valores mais frequentes. Olha que interessante, ele ranqueou os valores mais frequentes para cada uma dessas colunas. Então, eu sei que a maioria das pessoas que estão nesse dataset, por estar com private, com a descrição que ele me fez lá em cima, trabalha para iniciativa privada. Logo depois vem os que não estão empregados, né, desempregados, que trabalham para o governo local, depois uma quantidade que não tem informação, e por último, que trabalham com o governo do estado de lá. Legal. Mesma coisa embaixo, graduação, educação, né? HS Grad, que é a graduação, enfim, no modelo norte-americano. É a maior parte, depois algum nível de estudo de faculdade é a segunda maior parte, bacharelado é a terceira, masters, por aí vai. Então, eu consigo ter uma série de insights só nessa primeira planilha. Observação importante, há o valor de interrogação indicando dados ausentes. Esses dados ausentes, a gente pode tratar eles fazendo algumas técnicas, não é muito o que eu vou aprofundar aqui hoje, mas ele me alertou sobre isso, que já é bem interessante. Agora ele me diz que ele pode fazer alguma análise específica ou sugerir visualizações. Vamos dizer que eu não tenho exatamente ideia do que fazer com esse dataset. Eu vou literalmente pedir para sugerir visualizações que ajudem a entender melhor os padrões, que é exatamente o que ele propôs para mim. O que é que ele vai fazer nesse momento? Distribuição e perfil demográfico, legal. Renda e características socioeconômicas, análise de ocupação e relação familiar, diversidade, bacana. Tem bastante coisa. E no final ele diz que pode montar os códigos para gerar as visualizações. Vou dizer que eu quero. Vou gerar para você os códigos Python que geram essas visualizações. Legal. Para quem manja alguma coisa de programação, sabe que isso aqui é um código em Python, que se você colocar em um notebook da vida ou rodar executando um arquivo direto, vai te dar esses gráficos de cá já prontinho para vocês. Eu posso, mais especificamente, solicitar os gráficos, acredito eu, em modelos que não sejam o mini. Então, para esse caso, eu posso chegar aqui e escolher um outro modelo que já vai gerar, de fato, o gráfico para mim. Então, só para vocês terem uma ideia. Vou pedir para ele gerar os gráficos propostos. Esse é o modelo que é o modelo de ponta deles hoje. Ele traz, inclusive, uma perspectiva de análise aqui que ele vai fazendo enquanto ele está pensando, digamos assim. Então, eu consigo ver um pouquinho de o que ele está pensando, o que ele está fazendo, e isso sendo construído em real time. Para quem é, volto a dizer, mais técnico, isso vai fazer bastante sentido. Para quem não é, a gente vai se apegar, digamos assim, mais especificamente no que ele for nos exibir. Então, subindo aqui, ele ainda está analisando. Então, esse código ainda está sendo gerado. Eu vou esperar mais um pouco, porque ele não terminou de gerar. Pronto.
Agora ele me trouxe, de fato, os gráficos gerados. Por que essa diferença? No primeiro, ele me deu a receita de bolo, aquilo que a gente conversou no último encontro como um algoritmo. Eu posso pegar ele, levar para outro local e produzir a visualização que eu quero. Como esse modelo de cá que eu passei a usar, que é o 4 Omni, ele é um modelo de capacidade um pouco superior, ele executa e ele testa, porque executar não significa que vai, de fato, funcionar. A empresa de tecnologia sabe muito bem desse desafio. Então, nesse caso, ele testa e, de fato, verifica, né, se os gráficos foram gerados corretamente. Ele me fez um histograma aqui, distribuição de idade, então eu tenho, de certa forma, uma concentração maior aqui entre 20 e 50, com um pico aqui nessa região entre 30 e 40, mais especificamente, entre 30 e 33, 35. Horas trabalhadas por semana por sexo. A gente tem pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Pela própria base de dados, eles classificaram isso. Frequência por nível de escolaridade. Frequência por escolaridade. Então, aqui é exatamente aquilo que a gente viu mais acima, que são os top daquela coluna, né, os top 5. Ele repetiu aqui, só que agora em forma de gráfico de barras. Ele trouxe estado civil por sexo, e aí ele trouxe aqui, ó, entre divorciados, casados no civil, nunca casados, separados e viúvos. Então, é uma outra análise que ele propôs com base no nosso conjunto de dados. Média de ganho e perda de capital por faixa de renda. Então, veja que existe uma proporção de capital gain muito maior para aqueles que têm uma faixa de renda acima de 50 mil. Provavelmente anualizado, que é como funciona o sistema norte-americano. Para aqueles menores ou iguais a 50 mil, houve, de fato, um ganho de capital, mas não tão expressivo quanto os que estão acima de 50 mil ano. É uma outra análise. Pessoas que ganham mais estão conseguindo ter um ganho de capital muito maior, proporcionalmente, do que as pessoas que ganham menos, nessa base de dados. Distribuição de idade por faixa de renda. Então, aqueles que ganham menos de 50 estão em idades menores, aqueles que ganham mais de 50 mil dólares ano estão com a idade ali mais próxima dos 40, 50 anos de idade. Faz sentido, né? Quanto mais o profissional vai trabalhando, mais ele vai adquirindo experiência, ascendendo a carreiras de liderança ou de senioridade mais avançada, ou tornando-se sócio de negócios, e, evidentemente, isso acaba impactando a sua renda. É um gráfico que faz sentido. Talvez, se ele fosse o contrário, a gente pudesse perguntar, será que o ChatGPT fez corretamente essa análise? Então, é um outro aspecto. Tipos de trabalho com faixa de renda. Então, tem muito gráfico, não vou passar por cada um. Eu queria só mostrar para vocês um pouquinho da exploração do conjunto de dados. Tem alguma pergunta específica que alguém queria trazer para esse conjunto de dados, para a gente explorar antes de seguir para o próximo tópico? Boa. Então, vejam que hoje eu consigo trazer... Deixa eu dar uma olhada. Não. Não, foi mais um comentário da questão da personalização, mas que depois consigo pegar. Então, bacana. A gente conseguiu ver como eu consigo criar relatórios com certa facilidade. As imagens que eu gerei eu posso baixar, eu posso colocar no relatório. Eu antes teria que colocar isso numa ferramenta que provavelmente seria paga, ou no Excel, para depois gerar e transformar e fazer tabela pivô, que demoraria pelo menos mais tempo do que eu demorei aqui mostrando para vocês. Foi uma explicação aqui de 5 minutos, que já me deu o mesmo resultado que eu teria com talvez algumas horas de trabalho para fazer essas análises de uma mesma maneira. Segunda aplicação que eu queria passar para vocês, aqui eu coloquei o QR Code e eu testei no plano gratuito e funcionou. Quem quiser escanear esse QR Code, ele dá para um agente que eu criei personalizado dentro do ChatGPT. Então, quem tiver com o celular, pode apontar e para os que tiverem o ChatGPT instalado no celular, que eu acredito que vai ser a maioria, vocês vão conseguir acessar o GPT personalizado que eu criei para essa próxima demonstração. Essa demonstração é uma demonstração mais numa linha de RH. Então, é o que a gente chama de triagem inteligente. Automatização da triagem de e-mails, documentos, priorizando informações importantes. Como eu queria trazer alguma coisa, digamos assim, que a gente já viu essa dor acontecer, ou já foi parte da dor de alguém, eu trouxe a análise de currículos. O agente que eu criei é um agente que está focado em escolher currículos para uma vaga de arquiteto de dados. Vocês, para os que tiverem no celular de forma fácil, podem submeter o currículo de vocês ou descrever e ele vai dar uma visão. Eu, para minha sorte, já estou com ele abertinho aqui e eu consigo chegar nele através dessa barra aqui do lado do meu GPTs. Analisador de currículos técnicos foi exatamente o agente que eu criei. Alguém conseguiu acessar? Sim, legal.
Para os que estão no chat, deixa eu compartilhar aqui, para os que querem, porque o compartilhamento de tela tem que ficar alternando, né? Então, para os que quiserem pegar o QR Code, aqui ele está. Uma coisa que eu posso fazer para facilitar é compartilhar o navegador. Tudo, né? Isso é um pouquinho mais fácil. Conseguem ver o navegador todo agora, o pessoal que está online? Consegue, né? Perfeito, que agora quando alternar não vai precisar mais ter essa memória. Beleza. Analisa currículos com base na vaga de arquiteto de dados. Eu não passei especificamente os requisitos da vaga. Então, muita coisa vai estar no guessing, né? no que eu acho. Veja que ele já me traz 4 opções. Sugira melhorias no currículo. Este candidato está qualificado para atuar como. O que está faltando nesse perfil. E avalie este currículo. Eu vou usar exatamente esse de cá que ele me propõe. Avalie este currículo para a vaga de arquiteto de dados. Claro, me envie o currículo que deseja que eu avalie. Eu fui no meu LinkedIn e me deu o trabalho de exportar o meu LinkedIn em PDF só para essa brincadeira. Eu vou mandar. Veja que eu quase não escrevi nada, eu só comecei a interagir com ele. E ele me colocou, com base na análise do currículo de Vinícius Melo, segue uma avaliação detalhada. Pontos fortes, experiência com liderança, atuação direta com infraestrutura e engenharia de dados, ferramentas e tecnologias relevantes, governança e compliance de dados, formação acadêmica e educação contínua. Então, ele me trouxe 5 pontos positivos sobre o currículo que eu trouxe. Nesse caso, foi um currículo meu, poderia ser qualquer outro. E ele me traz também, nem tudo são flores, pontos de atenção, oportunidades de melhoria. Falta de certificações técnicas, descrição técnica de projetos com foco em Big Data ou Streaming. Realmente, eu nunca trabalhei com Streaming no Brasil. E aderência, alta aderência em termos de liderança, boa base acadêmica, oportunidade de fortalecimento. Se desejar, posso ajudá-lo a estruturar um currículo focado especificamente para a vaga. Aqui ele atuou quase que como um coach de carreira. Ele fez uma análise do meu currículo para uma determinada vaga. Poderia ser qualquer outra vaga, poderia ser uma vaga de analista de negócio, poderia ser uma vaga de gerente de TI. Esse exemplo foi um exemplo que veio à cabeça na hora, arquiteto de dados. Como foi que eu criei isso aqui? Dentro daqui do GPT, ele tem o que ele chama de loja de GPTs, que já foi liberado até onde eu sei, no plano gratuito também, por isso vocês conseguiram, ao escanear o QR Code, cair nele. É possível criar o que a gente tem aqui, meus GPTs. Esse é o GPT que eu criei, mais especificamente. Eu consigo, inclusive, monitorar a quantidade de chats que foram iniciados com ele. Eu acredito que algumas pessoas iniciaram além de mim, porque tem mais do que eu testei. E eu posso, evidentemente, criar um do zero. Como é que funciona essa criação do zero? Para quem está com notebook, vocês conseguem criar também? Normalmente, né? Show de bola. Eu tenho 2 formas de criar o meu GPT customizado. Eu posso conversar com ele, e ele vai meio que me perguntando e fazendo os ajustes, ou eu posso configurar tudo do zero. Então, o que a gente chama ali de white paper problem, né? Tipo, você começa com um canvas branco, o que é que você faz? Ele traz um assistente para te ajudar a criar. No clima aqui de colaboração, eu gostaria de ideias da plateia, né, ou do chat aqui também, de agentes que podemos criar, ou um agente especificamente para agora, que seria bacana para a nossa demonstração. Alguém tem alguma ideia mais específica? Cadê uma dor de vocês? Bora, quer falar? Tá. O gerador de PowerPoint. Gerador de PowerPoint. Interessante. É uma boa pergunta se ele necessariamente vai gerar o PPTX, mas o PDF eu acredito que ele pode gerar. Então, vamos testar. Gerador. Ele gera PDF. Vai gerar os tópicos como se fosse os bullets, né? Para uma apresentação, ele não está. A apresentação vai para o Matheus, vai para o Gama. Só o Gama. Eu também uso o Gama, inclusive foi o que eu utilizei para cá hoje. Ele utiliza o chat para geração dos tópicos, né? Como se fosse slide 1, para slide, e aí pega essa geração. Pode auxiliar aí, você criar
ele para gerar o prompt para botar no dano, mas já. É isso aí. Pode ser também, uma ótima ideia. Vamos testar como ele funciona aqui, só ele sozinho. Vamos ver até onde ele vai. Já que foi a primeira ideia, né? Vamos ter um pouco de coragem. Aqui está a imagem de perfil. Você gostaria de fazer algum ajuste? Não, pode seguir. Ele gerou a imagem ali para o meu especialista em apresentações. Legal. Ele está atualizando. Ok. Tudo pronto. O especialista está ativo e pronto para uso. Se eu vier na aba de configuração, o que é que vai ter acontecido? E eu já testei no Copilot, é relativamente similar. Ele tem uma descrição, gera apresentações profissionais com slides estruturados e claros, ok? Instruções. Este GPT é especializado em gerar slides para apresentações profissionais de forma estruturada, clara e visualmente atraente. Ajuda o usuário a definir a estrutura da prestação com base em objetivos, público e tema. Evita excesso de texto e prioriza a concisão, Então, ele gerou tudo isso, me deu os quebra-gelos, que é exatamente esses 4 aqui, né, que a gente está vendo logo ao lado. Ele pergunta se eu tenho alguma base de conhecimento. Então, se eu tiver um arquivo que me diz como fazer boas apresentações, eu posso subir aqui, ou apresentações modelo também. E os recursos que eu quero que ele tenha aqui, eu vou colocar a interpretação de código de análise de dados, porque é um dos recursos que eu quero que ele tenha, e vou usar essa aba aqui do lado, que é de pré-visualizar, que é onde a gente pode testar ele antes de colocar no ar. E aí eu vou usar um dos quebra-gelos, que é uma apresentação sobre marketing. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui, cadê? Que é uma apresentação sobre marketing digital para executivos, olha só que bacana. Vou só criar para poder usar o quebra-gelo, porque senão ele não vai permitir usar o quebra-gelo aqui, que eu achei interessante. Depois você mostrar como foi que você startou esse módulo aí que você está chamando de agente, né? Sim, mostro. É logo aqui do lado, GPTs. GPTs. GPTs, criar. Eu posso ver os meus, posso criar, eu posso explorar até a biblioteca deles, que tem diversos outros agentes que fazem várias coisas. Se eu quiser um de viagem, se eu procurar aqui, certamente vai ter um de viagem, inclusive em português do Brasil. Vai aqui, viagem. Viajante 10 vezes, planejador de viagem, agente de viagem analógica, viagem perfeita, né? Tem diversos agentes para cada contexto mais especificamente. Vou voltar ao especialista em apresentações e vou criar uma apresentação sobre marketing digital para executivos. Ele já me fez algumas perguntas. 1, o objetivo principal, informar, convencer, propor um projeto. 2, tempo disponível, número estimado de slides. 3, perfil do público. 4, tom desejado. E aí, objetivo. Nesse caso, eu vou passar só o tempo. Vamos ver como é que ele se sai. Com base nas suas respostas, aqui está a estrutura sugerida. Então, foi exatamente isso que o colega falou. Estrutura da apresentação, marketing digital para executivos, slide 1, título, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele gerou aqui, ainda está gerando 12 slides para essas minhas 1 hora de apresentação. Deseja que eu gere os conteúdos prontos para copiar e colar um modelo de PowerPoint? Talvez sim, né? Vamos ver o que ele faz. Veja que eu não configurei ele até os detalhes. Na realidade, eu fiz com a ajuda do próprio assistente do ChatGPT um agente que me traz essa estrutura sugerida. Ele me trouxe um canvas, é uma das formas que o ChatGPT tem hoje em dia de te apresentar conteúdo de uma forma visualmente um pouco mais bonita. Mas apesar de realmente ser uma boa proposição, se eu pedir para ele gerar um PDF, vai ser o PDF exatamente disso aqui. Então, claro, eu posso, de fato... PDF ou PPT? PDF. Eu posso pedir para ele gerar aqui. Tem o Gemini, né? Gera PDF em um formato tipo PPT? Não, né? Não, PDF padrão mesmo. Aquele, aí, ó. Eu coloquei gerar PDF, só que ele vai me gerar um PDF, de fato, do conteúdo de texto. Então, não vai ser uma apresentação tão bonitinha. Ele me trouxe exatamente os bullet points de cada slide que eu devo ter. Eu achei até bastante coisa. E ele não me trouxe exatamente a explicação visual que ele tinha me dito que ia trazer. Eu posso ir refinando ele. Bota aí no campo aí, vamos saber o que vai sair aí. Ó, ele me fez uma apresentação aqui. Vamos ver como ela ficou. Uau! Slide 1, slide 2. Com esse daqui eu vou ganhar o budget.
Olha só que bacana, slide 3 Ficou parecido com o seu currículo do LinkedIn, do LinkedIn, né? Pois que é. é com esse padrão aí. É mais ou menos, pois é. Então, beleza, ele gerou um por página, só não foi realmente muito útil para o nosso objetivo. De fato, a gente pode utilizar uma outra ferramenta, como é o caso do Gama, para apresentações. Alguém aqui já utilizou o Gama? Vou iniciar uma sessão aqui. Sim. Alguém aqui já usou o Gama? Matheus já usou de tudo um pouco. Massa. Eu vou só dar permissão para ele, estou logando com minha conta Google. Esse Gama tem restrição, não tem? Acho que Tem, dia, né? Uma coisa assim. Como eu acabei de criar, ele vai ser um pouco mais liberal comigo, porque ele quer que eu me encante com a ferramenta, né? Então, eu vou lá. Cria a partir de anotações. Vou escolher esse e vou trazer... Opa, deixa eu fechar aqui, que eu não estou precisando mais. Eu vou copiar o texto do meu Canva e digitar o conteúdo. Vamos ver o que ele me gera. O que você deseja fazer? Gerar a partir. Configurando o seu prompt. Ok. Cartão a cartão. Conteúdo aqui está um pouco difícil de enxergar. Deixa eu dar um zoom. Ele me trouxe a divisão dos slides. Ok. Eu não vou reclamar muito. Acho que está bacana. E agora, ok. Ele me trouxe algumas possibilidades. Eu gostei dessa de cá. E vou pedir para ele gerar. Vamos ver se agora eu conquisto minha vaga de diretor de marketing. Um dos problemas que o Gama tem é o fato de que a base de treinamento dele é especialmente de conteúdos em língua inglesa. Então, veja o que aconteceu. Ele está fazendo um conteúdo... beleza. Ele está fazendo um conteúdo relevante, mas está completamente na língua inglesa. É claro que eu posso, né, de volta para a prancheta, né, como se diga, pedir para ele gerar especificamente em português brasileiro, que ele só não vai conseguir gerar tão bem quanto eu posso ir traduzindo aqui também com o ChatGPT. Então, ele me trouxe aqui, eu vou traduzir para você o ChatGPT de vocês hoje. Marketing digital para executivos de hotéis, desbloqueio e crescimento e lealdade dos seus consumidores na era digital. Marketing digital e hospitalidade, estratégias para fazer a atração, conversão e reter consumidores. Depois ele me traz aqui o atual cenário de hospitalidade, como que funciona aqui, ó. Hoje em dia, online booking, né, que seria aquele processo da gente agendar virtualmente nossas reservas, OTA, né, também fazendo impacto nas margens dos negócios, ou seja, OTAs como Airbnb, Booking.com, né, para quem não conhece o termo, porque agora, dominância que ele me trouxe até dados, 70% das pessoas que viajam começam sua jornada em mecanismos de busca. De onde vem essa informação, não sei, é bom checar, mas ele me trouxe um dado legal. Personalização da demanda e um potencial de venda direta muito maior. Legal, ou seja, ao invés de usar um OTA, eu vou fazer venda direta com o marketing, como está sendo proposto aqui, provavelmente com conteúdo de tráfego pago. O que é o marketing digital? Ele me trouxe a pirâmide, isso é bem legal. Dados, experiência, relacionamento, performance e presença. Eu não sei nada de marketing. Jornada do consumidor digital. Ele descobre, considera, ele reserva, ele passa pela experiência, ele se fideliza, exatamente. Há alguns canais estratégicos, SEO, ele falou do Google Ranking, Paid Media, e-mails de CRM e social media. Legal. Histórias de sucesso, Boutique Hotel X, que teve um aumento aqui de 40% nos últimos 6 meses. É, obviamente, um exemplo, não é um dado real. Hotel da cadeia Y, que uma automação do CRM levou aí para mais de 25% de consumidores repetirem as suas compras. Então, olha que legal. Realmente, eu não consegui ter a melhor das apresentações aqui, direto com o ChatGPT, mas foi uma boa estrutura, boa o suficiente para eu importar no Gama e ter essa apresentação mesmo sem saber nada de marketing digital. Hoje há alguma limitação de usar em português, por exemplo? Se eu usar no idioma inglês, eu tenho um acesso mais completo, alguma parte de dados, etc. O idioma importa? Não, importa e não importa. Tipo assim, ele é muito melhor em escrever coisas na língua inglesa do que ele é em escrever coisas na língua portuguesa. Hoje, essa brincadeira aqui, né, do ChatGPT falar baianês é algo muito recente.
no primeiro modelo lá, se a gente fosse usar o 3.5, talvez ele fosse tentar fazer alguma coisa estereotipada e não ia conseguir. Hoje, com o avanço que a gente teve de lá até aqui, ele consegue falar um baianês até surpreendentemente bom. Então, na realidade, trazer conteúdo na língua inglesa vai te ajudar a ter a maior quantidade de treinamento naquele idioma disponível para você. Eu costumo, tá, utilizar bastante da língua inglesa quando eu estou fazendo as coisas, até porque muitas vezes eu estou programando. E aí, quando a gente está programando, a gente está utilizando muita língua inglesa também, então, para mim, até facilita. Tá? Então, beleza. Eu consegui mostrar para vocês, de forma muito rápida, como eu consigo criar um assistente que me gere estruturas de apresentações. Eu consigo gerar, a partir da estrutura da apresentação, uma brincadeira rápida aqui com Gama, todo um conjunto de slides com elementos visuais bonitos, e até diria muito bem projetada visualmente, né, na hierarquia das informações, etc., sem ter mexido em um slide. Eu não mexi em um slide, eu não disse o que tinha em cada um também. Eu só pedi para ele gerar uma apresentação de marketing, e esse foi o resultado que eu consegui alcançar. Então, é claro, triagem inteligente foi um desses que eu trouxe para vocês de forma mais prática. E, por fim, assistentes otimizados. Esses assistentes otimizados, claro que o que a gente trabalhou ali vai nessa mesma linha, mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês de um cenário de assistentes. Tá? Hoje, vocês já devem ter interagido com muitos chatbots, correto? Alguém aqui saberia dizer a diferença de um agente de IA para um chatbot? Pode falar diretão. Chatbot tem respostas pré-definidas. Legal, uma árvorezinha ali, né? Nesse sentido. O que mais? Quem dá mais? É basicamente isso, né? Eu brinco que o chatbot, na realidade, você tem que dizer, a partir do zero, tudo que ele tem que ser. E o agente de IA, ele já nasce sabendo tudo. E você tem que direcionar ele para que ele não alucine, para que ele não tenha, enfim, outras dificuldades no momento de qualificar suas leads, no momento de fazer outros movimentos desses. Chatbot é mais limitado, com certeza. Para a gente poder fazer essa demonstração, eu preparei um ambiente rapidamente aqui para falarmos um pouquinho sobre agentes de IA, tá? Eu vou aproveitar aqui, essa é a minha conversa. Perfeito. Vejam que eu consigo hoje ter agentes inteligentes plugados no WhatsApp, que é exatamente esse outro tópico aqui que a gente trouxe na nossa apresentação. Deixa eu só aumentar ele para cá para poder o pessoal de cá ver também. Então, vejam que eu consigo ter no WhatsApp um assistente virtual. Esse de cá é um assistente que faz uma consultoria e eu preparei ele justamente para mostrar para vocês rapidamente como que ele funciona. Então, obviamente, isso aqui tem uma camada de LLM por trás, é um dos exemplos práticos que eu queria trazer para vocês. Então, eu posso ir conversando, ele coleta meu e-mail, ele me diz ele pergunta a minha área de atuação, eu gravo um áudio. Eu trabalho especificamente com hotéis, tenho cerca de 2, 3 hotéis aqui na cidade. Vejam que é bem recorrente o exemplo dos hotéis, não sei, veio na cabeça na hora. E ele diz que, ele confirma que a área de atuação é a hotelaria, qual o nome da empresa, eu criei uma empresa fictícia aqui, Vini Hotéis. Ele me disse, você já utiliza algum chatbot? Eu pergunto o que é isso? Ou seja, se fosse com chatbot, ele ia travar, porque eu não dei uma das respostas pré-programadas dele. Ele me responde o que é um chatbot e pergunta se eu já uso um sistema desse, eu digo que não uso. Pergunta de CRM, eu digo que não uso. Ele faz um resumo e classifica o meu nível de automação da minha empresa fictícia Vini Hotéis por nível inicial de automação e pergunta se eu quero dar continuidade na minha consultoria gratuita para entender o potencial dos agentes inteligentes para automatizar o atendimento, economizar o tempo dos seus operadores e melhorar a experiência dos seus clientes. Então... Repita aí, gente. Qual foi a sequência de coisas? Você pegou isso aí no WhatsApp? Esse é um agente meu, tá? É um dos agentes que eu fiz. Na realidade, esse é o agente da minha empresa que vende agentes da minha empresa. Nesse sentido, eu tenho uma estrutura que se auto-usa. E aí, dentro desse racional, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, nessa aplicação prática, como que funcionam hoje agentes de inteligência artificial no WhatsApp. Então, o objetivo dele é realizar uma conversão. Ele faz uma consultoria, mesmo que você saia do script, né, perguntando o que é isso, sendo informal, digitando ou gravando um áudio, sendo prolixo, ele consegue sempre reter o contexto e manter você direcionado na conversa. Então, é claro, por conta do tempo eu não vou poder mostrar muito mais, mas esse é um terceiro caso de uso em que a gente tem o uso de agentes de IA para facilitar um trabalho que com chatbot não seria possível.
se na minha árvore de decisão, que foi o que o colega falou, eu não tivesse uma explicação do que é chatbot, eu não ia conseguir atender. O cliente ia perguntar o que é chatbot, ele ia dizer, desculpe, não consigo te atender. É chata, né? Porque eu não previ aquele uso, mas aconteceu. Né? Então, você faz isso de forma gratuita. O que é isso exatamente? Seria É porque esse de cá é um agente, no caso da... Tem diversas empresas que fazem, né? A minha acaba atuando num modelo em que a gente não passa a complexidade para o usuário, né? A gente que faz, o usuário só faz consumir nesse sentido. Exatamente. Complexidade fica do nosso lado. Hoje o próprio WhatsApp ele tem também uma ferramenta, que imagino seria um chatbot também, né? Uma ferramenta de inteligência artificial. Qual a diferença de usar essa da Meta, vamos dizer assim, para essa que você mostrou? Tem uma série de diferenças. A gente pode até explorar um pouco isso. Deixa eu só virar aqui a câmera, né? A gente pode até explorar isso um pouco mais depois. Mas a grande diferença que uma ferramenta vai dar em relação à outra é sua capacidade de integração, se ela integra nativamente com o CRM, com a RP, se integra lá nos módulos, se permite trazer planilha, se te dá um dashboard. Oferecer, tem outros que não. Né? Evidentemente, existem vários hoje no mercado, inclusive de grandes empresas, mas geralmente são mais self-service, né? Ou seja, você entra e você cria o seu agente. Então, por mais que não seja um chatbot que você tem que fazer toda a árvore de decisão, ainda assim você tem que ser a pessoa que, mesmo você nunca ter conhecimento de inteligência artificial, tem que customizar, exatamente. Acho que na Strat, lá na outra empresa nossa, eles usam um Blip. O Blip também tem uma das ferramentas possíveis. Então, como vocês podem ver, a inteligência artificial no trabalho aqui traz ganhos imediatos. Automação, redução de tarefas repetitivas, criação ágil, eu consigo gerar conteúdo textual e visual com bastante facilidade. Análise rápida, processamento e análise de grandes volumes de dados. Tudo bem, não vou chamar de grande volume, mas 31.500 linhas. Não dá para ficar passando de uma em uma, né? Foi a análise que a gente fez ali mais cedo. E otimização, melhoria da eficiência em fluxo de trabalho e processo. O que é que a gente quer dizer com isso? Marketing, desenvolvimento, recursos humanos, tudo isso, e por coincidência, vejam que eu nem propositalmente queria um assistente para a parte de marketing digital, ele já me trouxe, né? Enfim. Então, veja que a gente pode gerar conteúdo, usar copilotos de código, a gente pode fazer triagem automatizada de currículo, tudo isso usando a mesma ferramenta ou produtos que utilizam de uma mesma tecnologia, que, como a gente explicou no último encontro, tem uma forma muito precisa de atuar, né? Antes versus depois da IA, se antes eu demorava digitando 20 minutos o e-mail, hoje eu 3 minutos com um prompt consigo fazer um e-mail tão bom quanto. Relatório financeiro, eu precisava passar 2 horas com aquela planilha ali que a gente brincou. Eu consigo em 15 minutos aqui fazer usando IA e a planilha original. Planejamento do projeto, antes eu tinha que criar o Word, fazer tudo aquilo. Hoje eu consigo, inclusive em plataformas que já têm inteligência artificial embutida, fazer tudo isso de forma automática também, passando a minha base de conteúdo. Tá? Como vocês podem começar? Muito do que a gente já conversou aqui, mas no passo a passo. Comecem pequeno, escolha um processo simples, né? Um e-mail, uma tarefa, uma planilha para iniciar. Foi o que a gente fez aqui nas práticas. Use prompt simples. Veja que eu trouxe os 4 elementos do prompt, acho que está todo mundo gravado de tanto que eu falei, né? Mas apesar disso, foram prompts simples. Eu não trouxe aqui Final Thought, Few Shot, Zero Shot, na verdade foi Zero Shot. Enfim, eu não trouxe nenhuma técnica de prompt avançada, além de pedir exatamente o que eu queria de forma clara. Então, sempre usem, nesse sentido, partindo do mais simples, prompt simples, e experimente, evolua vários benefícios, corrija se tiver alguma informação equivocada, experimente utilizar e ver o resultado que dá e questione o resultado. Igual a gente faz quando busca alguma coisa na internet. Né? Desafio prático. Tente usar hoje, depois do que a gente aprendeu aqui, em uma tarefa sua. Chega em casa, né, toma aquele banho, pensa, pô, acho que dá para usar, fazer isso daqui, que na hora fica com vergonha de falar, tal. Chega quem já está em casa, né? Desliga o notebook ou não, vai tomar um banho de qualquer jeito, volta com a cabeça fresca. Tenta usar IA hoje ainda, para a gente brincar. Sugestões, faça a previsão de fluxo, faça um relatório, faça um extrato, classifique um grupo de arquivos. Dá para fazer muita coisa. E
bônus, acesse nosso tutorial aqui, que eu vou colocar o QR Code, para poder ter uma noção de onde começar. Antes da gente de finalizar aqui, né? Dicas para usar com segurança e eficiência. Sempre revise e verifique o conteúdo, foi o que eu acabei de falar. Evite inserir dados sensíveis, eu mostrei para vocês como não compartilhar os seus dados para modelos serem treinados. Use IA como apoio e não como substituto ao teu pensamento crítico, isso é muito importante. E combine a inteligência artificial com o seu conhecimento, que só você tem sobre a sua área, para que você tenha melhores resultados. Agora, o tão famoso QR Code. Aqui está um guia prático de uso da inteligência artificial, especificamente para a empresa DN, que vocês vão poder acessar, são cerca de 10 páginas. E se acharem alguma coisa errada, eu passo o ChatGPT aqui para o meu assistente, porque gerou para mim, tá? Só projeto para você. Pode. Na realidade, é um conteúdo que não tem nenhuma informação além da empresa, é só, na realidade, os casos que são facilitados, né, para essa área. Eu acho que está compartilhado. Tá aí? Todo mundo conseguiu aí? Deixa eu chegar mais perto. Acho que é o meu app que está ruim. Às vezes é a claridade também, o contraste. Deixa eu chegar. Última chance. Acho que você tem que só. Eu queria agora sair aqui do... mandar ele com todo. Não está indo. Deixa por algum motivo, acho que é o meu web. Hoje em dia, os modelos mais recentes, você pode só apontar a câmera normal, tá? E aí, ao apontar a câmera, já vem aqui direto para o conteúdo. Todo mundo conseguiu acessar? Depois a apresentação, obviamente, vai ficar eu consegui, legal. O pessoal do chat já comentou aqui que conseguiu também. Esse é um bônus, tá? Como eu falei, chegar em casa, cabeça fresca, ler um pouquinho, são 10 páginas simples, inclusive focado no uso do Copilot, do Microsoft 365. Então, vocês podem usar com as ferramentas que vocês já têm. Eu queria fazer uma das seguintes perguntas aí, você está concluindo aí, né? Então, duas coisas. Uma, eu tenho sido impactado aí no Instagram de uma empresa chamada Adapta, que vende a ideia de que eles têm 20 chat GPTs específicos, como N, Gama, sei lá o quê. Qual seria o comentário que você faria em relação a esse tipo de iniciativa? É fake, vale a pena, não vale? Então, essa é a primeira. E a segunda seria, se você comparasse, por exemplo, entre esses produtos, Gemini, Copilot, ChatGPT, Perplexity, também que está agora aparecendo aí, como é que você compara as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Perfeito, excelentes perguntas. Eu estou preparando um bônus final aqui para a gente, e enquanto ele está sendo preparado, eu vou deixar ele aqui em cima, eu vou respondendo suas perguntas. Primeiro, o conteúdo da data, etc., é basicamente um modelo de negócio em que você pluga múltiplas LLMs diferentes no mesmo local. Isso. Então, ao invés de entrar na OpenAI para usar o ChatGPT, entrar no Gemini, tá? Eu entrei em uma só que tem todas. Qual que é o benefício? Se eu quiser ficar trocando de modelo, experimentando e fazendo uso que talvez direto na plataforma não seja possível, é legal. Por exemplo, imagina que hoje no ChatGPT eu consigo mandar um documento e ele vai fazer análise. Antes não era possível. Ferramentas como essa, geralmente, um modelo que ainda não lançou aquela ferramenta, ele já tem. Por quê? Porque ele troca o modelo numa estrutura que é dele. Então, a estrutura de subir o documento é minha. Que mais que ele faz para ser competitivo? Na realidade, ele repassa o custo para o usuário final. Geralmente, essas plataformas operam no modelo de mensalidade, mas com um limite. E aí, se você ultrapassar, você tem que sempre ir pagando proporcionalmente. Então, ele sempre repassa o custo. É um cálculo financeiro mesmo, de nunca estar em prejuízo. Às vezes pode ser uma venda e sair em prejuízo. Eu conheço empresas aqui em Salvador, aqui no Brasil, teve 2 milhões de reais em prejuízo nessa brincadeira, porque não repassou os custos corretamente da OpenAI. E sobre os... Um startup pegando financiamento ainda e está usando dinheiro que está em da lata fiscal, né? Mas eu com minha conta gratuita, eu não vou ter problema. Com a conta gratuita não tem como ter, né?
E aí, sobre essas ferramentas, olha, hoje eu enxergo que cada ferramenta tem se especializado um pouco. Quando a gente chega numa ferramenta que tem um LLM grande o suficiente, como é o caso de um Gemini e o caso de um ChatGPT da vida, você tem modelos tão grandes que eles não têm como ser tão melhores ou piores do que o outro, não seja por frações ali naqueles testes, o que significa que, na realidade, o ecossistema começa a pesar mais. Então, o que é que o Gemini oferece? Tem histórico de busca para você poder fazer perguntas. Ele permite que você conecte no YouTube, para você utilizar o YouTube como base no momento de fazer perguntas. E assim, sucessivamente, para Google Maps. A OpenAI serve para puxar o arquivo, muito tempo atrás, mas não é o mesmo ecossistema. Ao mesmo tempo, na OpenAI, a gente tem um Codex, que você coloca a sua conta do GitHub, ele lê seu código e dá sugestões. Ele tem um Sora, que é de geração de vídeos. Então, cada um tem seu ecossistema. Hoje, o modelo mais avançado do mundo em criação de vídeo é o VO3, da Google. Está todo mundo, né, louco, num plano de mais de R$1.200 por mês, porque realmente é bom. Funciona muito bem da forma que a gente não esperava. Então, cada um tem um produto que funciona melhor para um jeito. Né? O Copilot provavelmente dentro do ambiente da Microsoft. Exatamente. Ele vai servir tão bem quanto para essas atividades. E a Microsoft foi uma dessas que apoiou muito a OpenAI. Então, eles têm uma série de benefícios que outros não têm, como, por exemplo, na Azure, que é a cloud da Microsoft, você tem acesso aos modelos declarados da OpenAI diretamente por lá. Então, no começo, que o ChatGPT caía, a cada 2 dias saía do ar, muita gente se beneficiou de usar através da Microsoft os modelos, porque a Microsoft era um desses investidores, né, da empresa, então, enfim, teve algumas regalias nesse sentido. Isso. E você conversando no início da aula, com o assistente, né, usando a voz. A pessoa pode usar, então, o ChatGPT para treinar idioma, né? Falar inglês, falar francês, falar qualquer coisa. Pode. O ChatGPT vai responder o idioma que você perguntou. Exatamente. Na realidade, o que você precisa fazer é ter um planejamento, né? Se você só for, digamos, falando em francês para praticar, legal, vai funcionar. Mas se você nunca falou nada em francês, talvez seja um pouco mais difícil. Aí você tem que ficar perguntando um pouco mais, tipo assim, tem como você me dizer o primeiro passo no francês, o que é que eu devo aprender de início? Mas é possível, sim, ter esse uso para estudo de idioma. Ter um professor de conversação sem pagar. Eu tenho uma dica nessa área de prática de língua, que é um app chamado LoRa, L-O-O-R-A. É uma inteligência artificial, só que ela é estruturada, ela é especialista nisso. LoRa, L-O-O-R-A. E você faz exatamente isso que você está querendo. Só que ela lhe direciona. Você gostaria de conversar sobre isso, sobre futebol, sobre arte, sobre e aí você conversa com ela lhe responde, se fala inglês, ela lhe responde em inglês e lhe dá, inclusive, uma dica assim, olha, se você fosse um nativo, a melhor forma de você perguntar isso seria, e aí ela lhe corrige a frase. Não sei se você conhece, tem outros, tem ProBol para fazer pago. Não, tem a versão paga e tem a versão free, como sempre. Ela faz isso que eu perguntei melhor do que o ChatGPT. Aí eu não sei responder. Na realidade é isso. Os sistemas hoje têm cada vez mais usado o ChatGPT como um motor para fazer as suas necessidades, né? Então, provavelmente tem no background o ChatGPT fazendo isso. Coisas similares. Hoje é a brincadeira, né, de que toda startup nova é um ChatGPT wrapper, uma embalagem do ChatGPT. É muito legal. Foi minha filha que deu essa dica, eu comecei a aplicar também. Mas o free, o modelo free, ele tem uma limitação de que, sei lá, se você usar 30, 45 minutos, parece que você tem, ele aí não consegue mais, e aí você tem que passar para o dia seguinte para poder continuar. Mas bem só, se quiser fazer um teste aí, eu recomendo. O último propaganda da LoRa aqui de graça. De graça. O que eu queria mostrar para vocês aqui, esse é um bônus, tá? Além do material que eu trouxe para vocês aí, para vocês, quando chegarem em casa, terem mais inspirações. Durante essa chamada, eu deixei o meu anotador, eu uso o anotador da Fathom, que é gratuito, no plano gratuito. Se eu for diretamente no sumário que ele gera, eu não gosto muito, tá? Então, ele vai me trazendo aqui por minutagem
o que está sendo feito? A configuração de microfone e áudio, né, que o colega estava me ajudando, atualização do status do projeto, introduzindo a agenda da reunião, explorando recursos de chat de voz, introduzindo agentes inteligentes, mas eu não gosto muito desse modelo. O que é que eu costumo fazer? Eu venho na transcrição, copio a transcrição como um todo, venho no chat GPT e peço para ele me fazer o resumo com base na transcrição. Então, eu vou pedir para ele me fazer, faça um resumo objetivo, e vou passar toda a transcrição aqui. Eu fiquei com um Ctrl+V errado ali. Olha ele dando erro aqui, ó. Pronto, agora foi. Aí eu tiro o RedMI aí guarda, aí pega Vinícius aí para lhe ajudar aí. Tem cliente reclamando porque está entrando em reunião sem autorização. Então, veja só, eu passei todo o transcrito aqui da reunião, que ele utilizou algum LLM para traduzir. Ele, inclusive, atualizou a memória dele, dizendo que eu conduzi uma reunião prática e interativa com demonstrações do uso de IA generativa para produtividade e análise de dados, destacando aplicações em personalização do ChatGPT, análise de sentimento e uso de agentes no WhatsApp. Isso foi algo que ele sumarizou do que eu fiz e guardou na memória dele para poder usar novamente. Ele me trouxe um resumo, palestrante foi o Vinícius, duração 90 minutos, ó, quase exatamente pontual aí, 1 minuto de diferença. Tópico central, uso prático e estratégia de inteligência artificial, abertura e alinhamento, recapitulação do último encontro, personalização do ChatGPT, aplicações práticas apresentadas, dataset do Kaggle, demonstração usando o modelo 4OMNI, criação de agentes personalizados, agente de triagem de currículos, agente de consultoria via WhatsApp, reflexão estratégica, diferença entre chatbots tradicionais e agentes de IA, reforço sobre vantagens práticas, encerramento com QR Code para guia prático. Conclusão, a reunião foi centrada em mostrar o poder prático e imediato da IA, tanto na produção individual quanto na automação de processos corporativos, com exemplos acessíveis e aplicáveis. Então, com essa conclusão do ChatGPT, eu posso dizer, de fato, nosso encontro está finalizado. Fez a maior parte do trabalho. Dia 25. Saiu do dia 18, porque 18... Pessoal, obrigada, viu, gente? Valeu, Fê, um abraço. Falou, hoje, Fernanda. Obrigada. Falou, gente, até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Pessoal, Obrigado, tchau, tchau. tchau. Vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau.